Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores. Sejam bem recebidos aqui no canal da professora GSK. O tema da aula de hoje é radiciação. É um assunto fácil de explicar e fácil de aprender. Porém, não vai ter como explicar todo o conteúdo em uma única aula. Por isso, essa é a aula 1. Vai ter outras aulas, aula 2, 3, uma série de aulas sobre radiciação. Espero que vocês acompanhem cada uma dessas aulas, pois é muito importante, ok? Em que você pensa quando ouve a palavra radical? Provavelmente você imagina algo tipo essa imagem, certo? Porém, nessa aula a palavra radical terá um significado novo. Meus queridos alunos, esse é o símbolo que indica a extração de uma raiz. Esse é o radical. Extração de uma raiz? Agora eu pergunto a você, qual o significado da expressão extração de uma raiz? Calma, é bem fácil, mas vamos por partes. Bem, o primeiro símbolo você já conhece, que é o radical. O radical, tá vendo esse R da palavra raiz? Bem, imagine esse R aqui, ó, com a perninha cada vez maior. Essa perninha aqui, cada vez maior. Então, esse símbolo teve essa origem aqui, ó, desse R, da palavra, na verdade, radix, que quer dizer lado. Então, quando você tem um número, normalmente uma área, é o que chamamos de radicando. E você quer saber o valor do lado dessa área, imagine que aqui é um quadrado, ó. Aqui é um quadrado. E o x é a área. E você quer saber o valor do lado desse quadrado. Então, o lado seria a raiz, tá certo? E o índice é um número importante, que vai estar aqui, ó, em cima do radical. Essa parte aqui aberta. O índice, quando é 2, ele não aparece. Não precisa escrever. Só precisa escrever quando o índice for maior do que 2. O índice for 3, 4, enfim. Quando o índice é 2, chamamos de raiz quadrada. Quando ele for 3, raiz cúbica. Vocês estão entendendo? É fácil. O índice também indica quantas vezes iremos multiplicar o radicando. Por exemplo, se o radicando é 6, se o índice é 2, então é 2 vezes, é 6 vezes 6. Se o índice é 6, se o radicando é 6, o x aqui é 6, e o índice é 3, então esse 6 vai ser multiplicado 3 vezes, é 6 vezes 6 vezes 6. Ao efetuar essa multiplicação, você vai descobrir a raiz, ou seja, vai descobrir o valor do lado. Meninos e meninas, senhoras e senhores, esse é o famoso quadrado. Imagine um quadrado que tem uma área de 4 centímetros quadrados. Como é que eu faço para descobrir o valor do lado do quadrado? Quando eu pergunto qual é a raiz, eu estou perguntando qual o valor do lado da figura. No caso do quadrado, todos os lados são iguais. Lembre-se que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Ou seja, é o lado vezes o lado. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Se a área desse quadrado é 4 centímetros, então a área vai ser igual a área vai ser igual ao lado vezes o lado. A área é 4. Então 4 vai ser igual a L ao quadrado. Gente, eu queria deixar aqui mostrar para vocês o seguinte. Se a operação inversa da potência, ó, a área é igual ao lado ao quadrado, certo? Então 4 é igual ao lado ao quadrado. E se a operação inversa da potência é a raiz quadrada, quando eu passar esse 2 aqui, ó,
para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz quadrada. Então, eu não preciso escrever o índice 2. Eu coloco raiz de 4 é igual ao lado. Ok? Ó, a raiz de 4 é igual ao valor do lado que eu quero descobrir. Por que eu não coloquei o 2 aqui? Porque não precisa. Quando o índice for 2, lembrando, não é preciso escrever. Então, eu pergunto para vocês. Qual é o número que multiplicando ele mesmo dê 4? É fácil, é 2, não é isso? Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2, professor? Bem, 2 não é o lado? Então, 2 ao quadrado é o valor da área, que é 4. Ou 2, ó, 2, se o lado é 2, vezes 2, vai ser a área, que é 4. Vocês estão entendendo? Outra maneira de pensar isso é através dessa imagem aqui. Veja, a área do quadrado, na verdade, é a base vezes a altura. A base estou representando por esse B e a altura pelo H. Mas como a base e a altura no quadrado são iguais, é comum a gente escrever lado vezes lado, porque os dois são lados iguais. Ou a área é igual ao lado ao quadrado. Então, para descobrir a raiz quadrada do lado, então, para descobrir o valor do lado, eu tenho que descobrir a raiz da área. Estão entendendo? Vou deixar para vocês agora uma questão. Maria é costureira e precisa confeccionar uma toalha com 8.100 centímetros quadrados de área. Veja, a área está aí. Mas como saber qual a medida do lado dessa toalha? Vocês agora percebam a importância de aprender raiz quadrada, raiz cúbica, entender esse conteúdo de radiciação. Bem, como é um quadrado, e o quadrado a gente sabe que todos os lados são iguais, então a área é igual ao lado ao quadrado, certo? Então, 8.100 é igual ao lado ao quadrado. Isso aqui, lê assim, lê-se raiz quadrada de 8.100. Aqui, ó, raiz quadrada de 8.100 é igual ao lado. E qual é a raiz quadrada de 8.100? Como é raiz quadrada, eu tenho que pensar aqui no índice 2, eu tenho que pensar em um número que multiplicando por ele mesmo, duas vezes, ele vezes ele mesmo, o resultado seja 8.100. E é fácil, é 90. Então, a raiz quadrada de 8.100 é 90. Se você tem dúvida, 90 vezes 90. Quando você multiplica 0 por 0, o resultado é 0. E 0 vezes qualquer número é 0. É 0. 9 vezes 0 é 0. E 9 vezes 9 é 81. Quando você soma, ok, 8.100. Ok, gente. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas caso fique alguma dúvida, deixa aqui no comentário, entre em contato, que eu tento explicar com outros exemplos e de outra forma. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande e tenha atingido seu objetivo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!